Tudo começou em novembro de 1918, 2 dias antes do país se retirar da Primeira Guerra Mundial. Os alemães assistiram à queda do rei Guilherme II, episódio que marcou o fim da monarquia alemã e iniciou um processo que consolidaria os republicanos social-democratas no poder. Em 1919 foi estabelecida no Império Alemão uma república conhecida como República de Weimar. Ela instituiu um regime democrático em que havia um parlamento federal, eleito pela população, chamado de Reichstag, e um presidente da república, responsável por nomear o chanceler, a autoridade máxima do poder executivo. Porém, os primeiros anos dessa república foram muito turbulentos. A economia não ia nada bem. As dívidas acabaram com os cofres públicos. A inflação atingiu níveis estratosféricos e, como consequência final, o bolso dos trabalhadores da classe média alemã havia ficado completamente vazio. Por essas e outras, o SPD, Partido Social Democrata Alemão, que comandava o governo, começou a enfrentar muita oposição. Os conservadores de direita defendiam a reorganização da monarquia e os mais radicais propunham até uma ditadura. Já os grupos de esquerda criticavam as reformas republicanas como insuficientes e alguns chegavam a propor a instauração de um regime comunista. Por causa dessa polarização ideológica, surgiram diversos tipos de discursos políticos. O problema é que alguns eram extremamente perigosos para a frágil democracia germânica. Haviam mais de 70 grupos que possuíam um discurso nacionalista e positivista que culpava os democratas, os judeus, os liberais e os movimentos de esquerda pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelo Tratado de Versalhes. A Revolução Bolchevique de 1917 deixou muita gente com medo. E dentro desses grupos teve um que acabou se destacando muito. Em 5 de janeiro de 1919, na Baviera, foi fundado o Partido Trabalhador Alemão. Em setembro do mesmo ano, nosso sinistro Hitler se filiou ao partido. E ainda nesse ano de 1919, ele chegou a se tornar o principal orador do grupo. Em 1920, eles adotaram o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, e definiram as diretrizes ideológicas que seriam adotadas. O antissemitismo, os caras queriam que os judeus fossem eliminados dos cargos políticos, da imprensa e que ainda fosse criada uma legislação específica para eles. Legislação essa que os reduziria a menos do que estrangeiros. O extremo nacionalismo, a crítica ao capitalismo internacional e a criação de um forte poderio militar. Formaram o alicerce do partido de Adolf Hitler. Também no ano de 1920 foi fundada a SA, a Polícia Paramilitar Nazista, que alguns anos mais tarde daria lugar à temida SS. Inicialmente, os nazistas concentravam-se na cidade de Munique e contavam com um número relativamente pequeno de adeptos, que vinham dos setores mais extremistas da direita alemã, movidos pelo ódio antissemita e pelo fanatismo nacionalista. Em apenas 3 anos, o partido cresceu de uma forma expressiva, chegando a uma soma de 55 mil filiados, sendo que grande parte desse número fazia parte da camada influente no governo, no exército e na alta burguesia. Mas por que isso? Poderíamos dizer que foi o discurso radical contra os judeus, que foi a capacidade retórica de Hitler, ou até mesmo a incorporação de grupos paramilitares por conta de relações privilegiadas com o exército. Só que a real é essa. Assim como na Itália de Mussolini, os ideais do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães preencheram um vácuo político. Hitler soube explorar os medos perante o capitalismo numa era de depressão pós-guerra, o crescimento de uma esquerda mais militante e um sentimento de humilhação nacional resultante do final da Primeira Guerra Mundial. Enquanto o atrito entre os ideais democráticos e os ideais comunistas desgastava a recente República Alemã, o nazismo surgiu como uma terceira opção. Para muitos, a última opção para evitar o colapso do frágil liberalismo alemão e a revolução do proletariado. Enfim, voltando ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista. A crise política e econômica transformou a Alemanha em um barril de pólvora prestes a explodir. O estouro, porém, veio de dentro de uma cervejaria. Em novembro de 1923, inspirados no movimento fascista de Mussolini, Hitler e alguns seus companheiros de partido iniciaram uma rebelião em uma cervejaria de Munique. Usando a crise como pano de fundo, os nazistas iniciaram um golpe para tomar as rédeas da Alemanha. Hitler ia passar pro lado negro da força e aplicar um golpe monstro na democracia alemã. Só que não. Só que meio que sim. O golpe arquitetado por ele e seus companheiros de partido em 1923, que ficaria conhecido como Putsch de Munique, foi um fracasso. Hitler foi preso e o partido ficou praticamente desestruturado, mas Adolfinho não se abalou com isso. Durante os 9 meses em que ficou preso,
preso, ele escreveu sua autobiografia, intitulada de Mein Kampf. Lá ele deixou registrado todo o seu ódio aos judeus e comunistas, além de ter exaltado muito o nacionalismo alemão. No fundo, ele só reforçou os ideais do partido nazista através da sua história de vida. Entretanto, ao sair da prisão, Hitler se deparou com uma Alemanha bem diferente daquela que conhecia quando foi preso. Entre 1924 e 1929, a economia do país havia passado por uma recuperação graças à ajuda de capital norte-americano. As indústrias retomaram suas atividades, as taxas de desemprego e de inflação diminuíram, os salários aumentaram, tudo muito bem, tudo muito bom. Isso sem falar que Hitler teria que esperar até 1930 para que seu partido começasse a se erguer novamente como uma força política influente. A situação estava complicada para o Adolfinho. Só que aí a grande crise de 1929 chegou à Europa. Então, a íntima relação com os Estados Unidos, o país antes responsável pela reabilitação econômica deles, acabou levando a Alemanha mais uma vez à ruína. Pra quem não tá ligado aí, essa crise começou justamente nos Estados Unidos. E dessa vez foi ainda pior. As indústrias alemãs e o setor bancário quebraram completamente. Em 1930, a produção industrial alemã caiu para 58% do que era em 1928. Mais de 5 milhões de trabalhadores perderam o emprego, o que dá mais ou menos 8% da população. As consequências dessa crise foram tão severas que o governo alemão não conseguiu fazer muita coisa naquele primeiro momento. Porém, essa suposta incompetência do Reichstag em lidar com a crise não passou desapercebida. Por causa dessa situação caótica que se instaurou na Alemanha, vários setores da população alemã começaram a perder a fé no sistema de partido e na própria república. Olha aí o tempo fechando para a democracia. O pior é que ainda a Constituição de Weimar, apesar de essencialmente liberal e democrática, previa a possibilidade de um regime ditatorial em casos de exceção. E foi exatamente por essa fresta que Hitler e os nazistas chegaram ao poder. Apoiado por parte dos empresários, da classe média e dos trabalhadores alemães, o partido nazista conquistou influência suficiente no parlamento, mais precisamente 230 de 608 cadeiras no Parlamento Federal, para, em 1933, conseguir forçar a nomeação de Adolf Hitler para o cargo de chanceler. Você entendeu? Chanceler, sacou? O cargo mais importante do rolê. Aqui jaz a democracia. Inscreva-se no canal. Dá uma olhada no que aconteceu depois. Os partidos da oposição foram imediatamente colocados na ilegalidade. Os nazistas abriram o primeiro campo de concentração em Dachau. No começo ele era para abrigar os prisioneiros políticos, só que aí ele digievoluiu para uma casa de assassinato de artistas, intelectuais, ciganos, pessoas deficientes, homossexuais e principalmente judeus. Hitler se apropriou também da presidência da República e se tornou o único chefe de Estado do país, o Führer. A chegada de Hitler no poder inaugurou o chamado Terceiro Reich, um dos períodos mais tenebrosos da história recente da Europa. Uma vez com o poder consolidado, os nazistas colocaram toda a sua atenção em acabar com o Tratado de Versalhes e restaurar a glória do Império Alemão. Vou ser bem sincero com vocês. Teve um pessoal lá que achou isso bem da hora. Alegando que o Tratado de Versalhes havia separado alemães de alemães, com a criação de estados como a Áustria e a Tchecoslováquia, e que toda nação, quando chega a certo patamar de desenvolvimento, precisa conquistar territórios menos desenvolvidos, teoria do espaço vital lá do Hatzel, eles finalmente começaram o expansionismo alemão. Reocuparam a Renânia em 1936, anexaram a Áustria em 1938, invadiram a Tchecoslováquia em 1939 e, em 1º de setembro de 1939, foram para cima da Polônia. Entretanto, esse último movimento fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra à Alemanha, começando assim a Segunda Guerra Mundial.